O Rolê Universitário podcast da PUC Goiás está no ar. Nessa terceira temporada trazemos temas que fazem parte da vida acadêmica e profissional dos nossos estudantes. Então já sabem, né? Somos @PUC Goiás em todas as redes. Se inscreva no nosso canal, no YouTube e ative o sininho, curta, comente e compartilhe com os amigos. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Maria Eduarda e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta no mundo do trabalho, as soft skills. Essas habilidades comportamentais e socioemocionais têm ganhado cada vez mais destaque, porque complementam a formação técnica e científica, além de fazer toda a diferença na carreira. Eu sou a Belisa Monteiro e no episódio de hoje a gente vai entender o que são as soft skills, por que são tão importantes e como você, estudante, pode desenvolvê-las desde já. E para essa conversa, recebemos duas convidadas especiais. A empreendedora Aimee Ferraz, egressa do curso de Administração da Casa, professora universitária, consultora e palestrante em sucesso do cliente, experiência do cliente, felicidade corporativa e estratégia de negócios. E também a professora doutora Tereza Pinheiro de Lima, mais conhecida como Tequinha Pinheiro. Ela é docente da Escola de Direito, Negócios e Comunicação da Universidade e atua com ênfase em administração de recursos humanos, psicologia organizacional, gestão de pessoas, cooperativismo, metodologia do ensino superior e metodologia de pesquisa. Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite e estarem aqui conosco hoje. É um prazer, querida. Muito bom voltar a essa casa depois de tanto tempo. Muito bom, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. E para começar esse bate-papo, queria que a professora Tequinha discorresse para a gente o que são as soft skills, professora. Sim, no processo de pesquisa, assim, quando a gente estava elaborando o roteiro, assim, para a gente conversar, né, sobre esse bate-papo, um fato me chamou a atenção, é porque começou de um treinamento militar, não é isso? E depois que foi abraçado pelo mundo corporativo e hoje está presente em todas as áreas. Então, conta para a gente, assim, sobre a evolução desse conceito e por que ele é tão importante na atualidade. Na realidade, você tem razão, né? A primeira vez que se falou em soft skills foi nos Estados Unidos, né? Realmente no Exército, na década de 70, e depois, praticamente, ele foi tomando uma dimensão maior, né? Na década de 90, aqui no Brasil, a gente já falava muito, né, em habilidades comportamentais, em soft skills, falava muito da hard skills, porque são as competências mais técnicas, né, mais alicerçadas no conhecimento. E começamos, né, na década de 90, a gente tentava delinear de todas as formas, né, as competências, né, na realidade, entendida na época, né, por conhecimento, habilidades e atitude. Então, é muito complicado a gente falar em soft skill sem falar também no conhecimento, sem falar também nas atitudes, né? Porque o que a gente entende é que as habilidades comportamentais, elas estão aí para serem desenvolvidas, né? Então, um tema muito relevante, a Aimee com certeza vai falar bem sobre isso, né? Mas é um conceito que a gente precisa desenvolver e principalmente os alunos no seu processo de autodesenvolvimento. Né? Não é um tema que você fale apenas teoricamente. Então, eu vou contar para vocês depois um pouquinho da minha experiência como docente, né, para desenvolver as soft skills. Uhum. Aimee, e no cenário atual, para uma empresa, você acha que quais são as habilidades que são mais buscadas na comunicação, um lado mais de inteligência emocional? Qual que você acha? Bom, comunicação, inteligência emocional, a empatia, acho que são sempre muito faladas, né? Soft skills muito faladas. Eu destacaria, além dessas três, duas que eu vejo como bem determinante em qualquer universo corporativo. Quando a gente fala que a gente vai fazer uma contratação, por exemplo, de uma empresa, em qualquer que seja o nível, que seja operacional, que seja tático, que seja estratégico, para segmentos diferentes, do agro à tecnologia, e com culturas diferentes, né? Porque a gente tem que
ter um olhar mais macro de cada negócio. Olhando para todas essas, eu vejo muito em comum essas duas que você citou, que são realmente fundamentais, né? Poderia discorrer muito sobre cada uma delas, porque, por exemplo, comunicação hoje não é só a eloquência, né? A gente precisa dela para defender um ponto de vista, para poder influenciar pessoas, para poder conseguir apresentar nossos resultados. Então, no mundo corporativo, a comunicação é determinante em qualquer um desses aspectos organizacionais. A inteligência emocional, nossa, como não falar do Daniel Goleman, né, que traz até um livro que discorrendo sobre essa competência que não tem... bom, sem ela, acho que as organizações não existiriam, né? É preciso, de fato, essa inteligência emocional para as coisas andarem bem. Eu cito também a resiliência, porque os negócios, as empresas não são perfeitas e é importante que as pessoas cheguem num ambiente corporativo sabendo que pessoas são diferentes. Tem todo um ambiente que você tem que se adequar, regras que tem que se adequar. Enfim, a resiliência, eu acho que ela é muito importante para que tenha um ambiente de trabalho duradouro e saudável. Mas eu gosto muito de duas que eu vejo que faz muita diferença, que é a melhoria contínua, aquela visão do aprendizado constante. Hoje, quando eu vou analisar, por exemplo, um processo seletivo que a Voit faz, né, minha empresa que trabalha com recrutamento e seleção, por exemplo, de alguns clientes. Uma das principais coisas, qualquer que seja o cargo que a gente vai fazer esse processo seletivo, é se a gente olha o currículo, se a pessoa tem realmente várias competências técnicas, se ela buscou vários cursos para ir atrás daquilo, e isso é importante, é claro, como você bem falou no começo, a soft skills ela é complementar ao conteúdo técnico, né, as hard skills, mas no currículo, a gente olha as entrelinhas. Então, se tem muito currículo ali, não é que ela sabe mesmo a técnica, mas a gente vê que ela busca informação, que ela está em constante aprendizado, que ela quer aprender. Porque as pessoas não precisam, por exemplo, o operacional não precisa chegar sabendo. Se ela tiver bom comportamento, ela aprende. Se ela tiver boa vontade de aprendizado, né? Melhoria contínua ali de competência, de habilidade, enfim. Eu acho que deslancha bastante. E uma outra que eu gosto de citar, que eu vejo muito, que eu valorizo, é a gratidão. Quando as pessoas demonstram gratidão pela trajetória, por onde elas passam, pelas pessoas que fizeram parte dessa jornada, a gente vê que tem ali uma soft skills que valoriza o que é oferecido naquele ambiente corporativo. E eu aprecio muito essa habilidade no mundo de hoje. Eu adicionaria essas. Essas habilidades, elas podem ser treinadas? Quais que são os caminhos, assim, para isso? Bom, aí, para um educador é uma provocação, né? A gente tem a pretensão que a gente consegue fazer isso. Mas deixa eu fazer minha aula de hoje pela manhã, por coincidência, foi sobre isso. Tem alguns autores hoje que trabalham a questão de competência com outro olhar, tanto que fala competências e habilidades. Eu, particularmente, eu acho que competência é ainda o famoso chá, né? Que é conhecimento, habilidades e atitude. Então, muitas vezes, a pessoa tem um conhecimento, mas ela não tem habilidade, não é? E, às vezes, muito menos... o conhecimento seria habilidades técnicas, a hard skill. A competência comportamental está a nível das habilidades. E atitude. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Nessa junção, nessa dinâmica, se faz a competência. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu me lembrei hoje, falando com os alunos. Eu uma vez convidei um professor de fora, de uma instituição renomada, que tinha um currículo maravilhoso, maravilhoso, não colocava em questionamento, em hipótese alguma, o conhecimento dele, a capacidade dele, o conhecimento. E quando foi meio-dia, os alunos da pós-graduação falaram assim, professora, nós não vamos voltar. Eu falei, que isso?
Aí ela falou assim, vai assistir a aula dele. Quando eu cheguei, ele ficava de costa para os alunos, lendo slide. Não tinha Então, didática, assim, né? não tinha didática. Conhecimento até podia ter. Conhecimento ele tinha demais. Atitude ele até teve de vir para Goiás, né? Para vir para Goiânia, de vir para a PUC, né? De aceitar o convite, mas ele não tinha habilidade. Né? Habilidade da interação, habilidade da comunicação, habilidade do olhar no olho, habilidade de, né, de interação mesmo, que são as soft skills, né? De olhar para os alunos, de pedir opinião, de fazer aquela interação que eu acho que é, né, o melhor que eles pudessem trazer, a vivência deles, né, o conhecimento deles, porque na realidade todos nós temos conhecimento a socializar, né? E eu até brinco com os alunos, né? Eles têm mais do que eles imaginam que tenha, né? Agora, como são habilidades, elas são desenvolvidas, né? Ninguém nasce com habilidades, a gente não nasce sabendo se comunicar, a gente não nasce sabendo liderar, a gente não nasce sabendo trabalhar em equipe, né? E são hoje demandas super complexas, né? Que você precisa se qualificar para. E isso a gente tem várias maneiras de fazer isso, né? Hoje mesmo eu dei um trabalho para os meus alunos em que eles vão nas empresas, e vão perguntar para o administrador, né, e para o contador, que eu também tenho uma disciplina na área de contabilidade, quais as competências, o chá daquele administrador que está lá numa função de gestão, aquele contador que está numa função de gestão. Por quê? Eu quero que eles se vejam, né? Então, na medida em que o mundo do trabalho me fala de determinadas competências, eu, aluno, eu tenho que me enxergar. Será que eu estou desenvolvendo essas competências? Né? Será que eu estou desenvolvendo essas habilidades? Ah, professora, eu não dou conta de falar. Aprenda. Ah, é difícil trabalhar em grupo. Aprenda. Né? Desenvolva. Porque é a única forma que tem de agregar essas habilidades do meu fazer, né? A gente não nasce, ninguém nasce pronto, muito pelo contrário, a gente está se reconstruindo o tempo inteiro. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo tecnológico. Um dia desse eu estava lendo uma reportagem que todos os dias nós acordamos desatualizados. Né? Enquanto a gente dorme, o mundo está aí. A tecnologia hoje é um caminho sem volta e a gente o tempo inteiro está se atualizando. E eu fico pensando, há pouco tempo, coisas que eu falava para os meus alunos, que eu não falo mais, que graças a Deus eu tive a capacidade de desaprender. Né? Porque hoje eu acho que a gente está tendo uma rapidez muito grande em desaprender e reaprender, né? E mais também, nesse momento atual, a questão da inteligência emocional, né, gente? Vamos combinar. É um problema sério. A gente que tem esse contato próximo com o aluno, né? Porque eu acho que é isso o processo educacional, não é? Eu até brinco com ele, se eu chegar em sala e tiver todo mundo olhando para a nuca do outro, eu vou embora. Então, as minhas aulas são em círculo, em círculo, em círculo, em semicírculo, né? Porque eu quero que as pessoas se vejam, né? Então, eu acho que hoje, a inteligência emocional hoje é um gargalo em que o jovem, no rolê universitário que nós estamos, eles precisam estar atentos. Muito atentos. E outra coisa, não se resolve inteligência emocional, os psiquiatras que me perdoem, indo para psiquiatra. Né? Tem outras formas mais importantes de tentar desenvolver essa habilidade de inteligência emocional. Né? Então, a gente poderia até alongar nisso aqui, mas eu quero deixar um recadinho para eu sair daqui com a consciência tranquila que eu falei. Não é tomando remédio, né, que a gente desenvolve a inteligência emocional. Em casos
Existem casos, pode ser que eu precise de um apoio psiquiátrico, mas não é só isso, né? É importante a gente registrar. Eu gosto de comparar a habilidade a músculo. Parece absurdo, mas quanto mais a gente trabalha músculo, mais forte ele fica, não é? Sim. E habilidade é assim também. A gente precisa estar em constante movimento, treinamento. E isso é possível, né? A neurociência traz pra gente a comprovação de que nosso córtex pré-frontal, junto com o nosso sistema límbico, a junção disso, né, assim, da tomada de decisão, junto com a parte emocional, ela trabalha a elasticidade do nosso cérebro, e quanto mais se trabalha, quanto mais se exercita, quanto mais coloca em prática, mais a gente consegue ser melhor naquela habilidade. E inteligência emocional é uma delas que eu acho que em cada momento que a gente tem de ser mais, de não ir para o psiquiatra, como a senhora falou, né? Mas de colocar em prática, de tentar ser melhor, a gente realmente consegue ir movimentando esse músculo, né? E tendo mais essas habilidades. É treinável, é necessário que seja desenvolvido e a gente consegue, basta querer. E vocês acham que existe algum mito em torno dessas soft skills que os estudantes ou confundem ou subestimam? Eu acho que um dos mitos é que a gente nasce com essas habilidades. E, de fato, a Tequinha bem falou que não. Como a gente nasce sem saber tantas coisas, né? E aprende com o tempo. Assim como eu falei que isso é treinável e realmente necessário trabalhar todos os dias, se esforçar todos os dias. Eu acho que esse é um grande mito que tem que ser quebrado para que a gente se esforce mais ao invés de buscar soluções rápidas. Uma outra coisa que eu colocaria que talvez impede da gente trabalhar com mais clareza são algumas crenças limitantes que existem e que impede a gente de desenvolver algumas habilidades. Então, se pudermos trabalhar com essas crenças internas, cada um, isso é pessoal, né? Cada um traz as suas. Eu acredito que seria mais fácil evoluirmos nessas habilidades tão necessárias no mundo de hoje. E aí investir no processo de autoconhecimento, né? Então, é uma coisa que eu falo sempre, né? É primeiro se olhar no espelho, né? E se dar bom dia. Quer dizer, isso para muita gente é loucura, mas antes louco do que bobo, né? Porque bobo, loucos todos, né? Temos um pouco, né? E graças a Deus nós temos, né? Porque louco pela vida, louco pelo aprendizado, louco por crescer, porque nós vivemos num país que 20% dos jovens de 18 a 20 anos estão dentro da universidade. É deprimente isso, é horrível isso para o país, né? Um mestre, um doutor, nem sei, a última vez que eu olhei era 10% da população brasileira que consegue um mestrado, um doutorado. Então, quer dizer, é assustador isso. Então, eu acho que tem que investir no autoconhecimento. Você fazer o tempo inteiro o seu planejamento estratégico pessoal, né? Nós estamos falando aqui como administradora, né? Egressa, a gente fica cheia de orgulho, né? Fazer o planejamento estratégico pessoal. Quais são as minhas oportunidades, né? Quais são as minhas ameaças? Quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos? Admiti-los, inclusive. Tem aluno que fala assim, professor, eu sou tímida, eu não dou conta de falar. Por que eu não dou conta de falar? Porque quando eu era pequena, não sei o quê, não sei o quê. Menina, você não está falando? Você está falando, né? Escuta, quem falou que você não sabe falar? Né? Por que você tem esse conceito em relação a você que você acabou de dar uma aula? Contando a sua história, contando os seus gargalos, os momentos de dificuldade, né? Então, por exemplo, a pessoa se taxa de algo que ela não conhece, né? Ou então ela não tem essa orientação de investir no seu autoconhecimento. Então, eu falo assim, quando a gente vai no médico, a gente não chega no médico e fala assim, doutor, eu estou ótima,
as minhas habilidades estão ótimas, eu tenho tudo, eu tô. Não, você vai para mostrar uma fragilidade, né? Para que você volte para casa, tome um remédio, faça uma dieta, você vai se cuidar diante de um ponto fraco. É a mesma coisa da competência, né? Das competências. Você tem que perceber qual que é. Vai lá no seu curso, né? E veja lá o perfil do egresso. O que o mundo do trabalho, eu não gosto de falar mercado de trabalho porque é muito restrito. O que o mundo do trabalho espera de mim? Né? Quais as competências que é importante eu ter? E não é depois que forma, não, é aqui que a gente vai desenvolvendo, né? É aqui na realidade do dia a dia da universidade, nas atividades que eu tenho que fazer. Por exemplo, hoje, um tema que a gente precisa estar sempre lembrando é a questão da ética. Vamos fazer um trabalho de competências. Vai lá, né? A inteligência artificial faz. Ótimo, ninguém está negando a inteligência artificial, mas, pelo amor de Deus, leia. Leia o que a inteligência fez, para você, inclusive, dialogar com a inteligência, né? Ver a sua opinião a respeito daquilo, né? Para que você possa ver o que você precisa nesse processo de competências, né? O que você precisa desenvolver, o que você tem, aonde você vai estar, né? Então, eu não quero falar muito, não, porque eu sei que vocês vão perguntar outras questões, mas a gente vai aprofundando no decorrer da conversa. Mas a pauta é grande quando fala de inteligência, né? Artificial, a pauta é longa, relacionada a soft skills. Aimee, você que atua no mundo corporativo, né, no mundo do trabalho, queria que você falasse para nós como que funciona assim, essa avaliação das soft skills em relação ao recrutamento mesmo de novos talentos, como que isso é avaliado dentro dos currículos. Chega pra gente, né, um briefing, a gente faz um perfil do cargo que é desejado esse processo seletivo, né? Dentro desse perfil, a gente descreve o que é necessário que as pessoas tenham de habilidades para exercer aquela função. E aí a gente usa algumas plataformas, algumas metodologias, né? Hoje eu gosto muito de utilizar uma empresa que chama Solids, que tem na base dela uma avaliação do DISC, que chama Profiler, enfim, uma coisa mais específica, mas que traz para a gente, inclusive, um gráfico de radar com as habilidades da pessoa. Então, a gente consegue fazer até um match de... o que é desejado, o que é desejado para o perfil da vaga, né, para aquele cargo, e o que a pessoa tem. Aí a gente faz um match mesmo, essa sobreposição num gráfico de radar, e a gente consegue ver até se quantos por cento aderente ou não, de acordo com essas habilidades que a pessoa já demonstra mediante um formulário, né, que é passado para ela. Bom, essa é uma ferramenta que a gente utiliza, mas eu acho que, sobretudo, ali no momento da entrevista, é a hora que a gente percebe e valida realmente essas informações. Eu gosto de citar algumas empresas que divulgaram isso há um tempo atrás, e eu acho que ainda acontece em dosagens menores. Mas tiveram algumas empresas que até usaram isso para marketing, não sei se vocês lembram, de que tinha um processo seletivo e eles fizeram o entrevistador, que era diretor, passar mal na hora, e aí queriam ver a reação da pessoa sobre pressão, saber se a pessoa ia lá, tirava a gravata, fazia, enfim, alguma coisa, se teria iniciativa. Por quê? Porque estava avaliando muito mais as habilidades ali necessárias para o cargo, mas ao longo de uma entrevista, do que de fato se ele fez faculdade ou pós-graduado. Importante, claro, é o que traz a pessoa para aquele momento da seleção, da entrevista. Mas a partir daquele momento é soft skills que está no jogo. E eu digo que não é só para contratação, às vezes a gente contrata, mas o que de fato mantém essas pessoas são essas habilidades do dia a dia, né? Que são tão comportamentais. São essas habilidades comportamentais. É esse comportamento ali do dia a dia que faz com que as pessoas fiquem e progridam ou não.
né? Então, as empresas estão utilizando, assim, de várias formas de trazer talentos do mercado, e esses talentos, muitas vezes, não são avaliados somente pelas hard skills. Não, é muito mais pelas soft skills mesmo. Tem um dado que eu acho bem importante, me chocou até quando eu li, que de 85% a 90% das pessoas que têm uma alta performance, elas têm essa alta performance por causa das soft skills e não das hard skills. Uhum. Isso é muito marcante, muito. né? Então, eu vejo as hard skills no momento ali da entrevista, como você me perguntou, do processo seletivo, importante para te colocar na mesa. Claro. Para chegar lá. Para chegar lá, a pessoa precisa realmente, né, de ter ali o necessário para o cargo. Mas as empresas hoje estão vendo que isso é fácil de ensinar. Difícil é ensinar comportamento. Uhum. Me lembrou uma grande empresa aqui que ela estava com um investimento alto e ela precisava de uma equipe que tivesse como ponto de referência a questão da criatividade, da inovação, né? E aí eu tinha uma amiga que falou, ó, Tequinha, como que a gente vai fazer isso? Aí na época estava assim, na moda, aqueles Lego. Muita gente trabalhando com aquele Lego, né? Aí eu peguei e falei assim, olha, vamos levar um Lego e colocar, eram 2 grupos, né? Vamos colocar na mesa os Legos e vamos pedir. Tem um pessoal do mercado financeiro de São Paulo que tá vindo investir em Goiânia e que quer abrir um negócio altamente inovador e tal, que com um grupo criativo. Aí fiz toda a encenação, né, do jogo. E coloquei um Lego em cima da mesa. Quer dizer, todos escutaram a mesma coisa, todos entenderam, né? E colocamos. E aí, para resumir a história, um grupo montou um hotel fazenda top. Em Goiás, inovação, criatividade. E o outro, eu não te falo, montou um cemitério. Fez um cemitério, que na época a gente tinha um cemitério em Goiânia e um cemitério público, tinha 2. Justificaram. Montou o cemitério, com hotel, com trem de pouso, com restaurante, com o cemitério, entendeu? Eu achei aquilo maravilhoso. Realmente eles saíram da curva, sabe? No sentido assim, eu acho que isso hoje falta demais. Porque para você ter essas coisas, quer dizer, hoje tudo é muito imediatista, né? O mundo está na sua mão. Então, na medida que o mundo está na sua mão, também falta criatividade, né? Porque você já tem tudo pronto ali. Não, peraí que eu vou consultar. Não, peraí que eu vou perguntar para o site. Tudo você tem na mão. Então, essas habilidades, né? Que você precisa, né, de relacionamento, de comunicação, de saber como se expressar, de inteligência emocional, de tomada de decisão, né, de você entrar no jogo e entrar mesmo para valer, né, porque a vida nos pressupõe, não dá para ficar na margem. Então eu falo muito, eu brinco com os alunos, quem afundou o Titanic? Ah, um iceberg. Eu falei, tá, mas o que estava em cima ou embaixo? Porque o que estava em cima, eles viram com a tecnologia da época. Na realidade, é o que estava submerso. Então, quer dizer, o que você tem dentro de você que você pode possibilitar de vir à tona, né? É o comprometimento, é o envolvimento, né? É a tomada de decisão de falar, bom, pode ter pessoas muito melhores do que eu, mas eu vou me esforçar para ser uma delas. Né? Então, isso para mim é projeto de vida, né? É projeto de caminho, é projeto de carreira. Né? Tanto que a gente incentiva muito a questão do empreendedorismo, porque, né? Nós podemos empreender. Eu sou fã de cooperativismo. Por quê? Por que vocês aqui na sala não montam uma cooperativa de consultores? Né? Cada uma área de logística, a área de pessoas, a área de finanças, a área de mercado, a área de produção. Por que não monta uma empresa,
vão ser concorrentes da IV, né? Mas uma cooperativa, porque hoje os recursos são muito escassos, né? Nós temos o alunado, às vezes, não tem disponibilidade de recursos financeiros, mas ele pode pensar em ser empreendedor, né? Ele pode pensar em desenvolver as suas soft skills justamente para ele empreender. Né? Com o trabalho em equipe, com a comunicação, com a inteligência, com a tomada de decisão, né? Tantas habilidades que ele pode desenvolver no contexto da própria instituição. Né? E empreender requer muita soft skills. Parece que é só ir lá, ter uma boa ideia e fazer acontecer um negócio, né? Mas não é um desafio grande. E muitos querem, de repente, o bônus, né? A parte boa ali do empreender, de não ter uma pessoa te mandando em tudo. Mas, na verdade, é o contrário. Assim, quem empreende precisa desenvolver tanta coisa internamente para poder conseguir tocar esse negócio, com a responsabilidade de ter pessoas ali junto com você, de entregar um produto ou um serviço com responsabilidade. Eu acho que é onde mais se exige soft skills e te põe pressão para você realmente se desenvolver, porque não tem outra forma. Se você não tiver algumas habilidades, de fato, aquele negócio não vai para frente, porque são necessários, são coisas necessárias. Várias que você citou aí, Tequinha, fazem, se na falta delas, como trabalho em equipe, criatividade, a resiliência, que eu acho que é necessário, enfim, citaria outras também. Na falta delas, isso põe em xeque, né, até a continuidade de uma empresa. Então, se quiser desenvolver soft skills, abra um negócio. Você desenvolve, porque é necessário, né? Olha, eu até trouxe, deixa eu aproveitar, porque ela falou, eu até trouxe um trabalho que eu fiz no semestre passado com os alunos, que é esse, né, uma atividade externa à disciplina, que eles vão para a empresa e faz entrevista com um profissional, né, que seja gestor, para ele se espelhar nesse cara dentro do mundo do trabalho, ou nessa mulher, ou nesse homem, para ela se espelhar. Então, eu trouxe aqui, eu não ia guardar, mas olha só, por ordem, né? Princípios éticos. Foi a minha maior surpresa, né? Quando aí você tem lá, olha, 70 alunos fazendo essa pesquisa, eu tabulei toda a pesquisa e deu isso. Primeiro, princípios éticos. Olha que loucura, né? Eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque nós temos carência disso o tempo todo, né? Trabalho em equipe, capacidade de trabalhar sob pressão, administração de conflitos, inteligência emocional, atitude positiva, motivação, que aí eles acham que motivação, porque meu chefe não me motiva, meu pai não me motiva, não sei o quê, quando eles desconhecem daí a importância do conhecimento de que motivação é algo interno. Ninguém motiva ninguém, né? Eu me motivo, dependendo do meu projeto, dos meus objetivos, né? As pessoas podem me incentivar, podem me estimular. Agora, a motivação é a partir da necessidade. A necessidade é minha, não é do outro. Organização e gestão do tempo, flexibilidade, né? Então, de repente, eu estava esperando assim, domínio da tecnologia. Veio princípios éticos, né? Para ver o tanto que nós estamos carentes com isso, né? A ética, a informação bem estruturada, né? Então, eu acho que são muitas soft skills que a gente pode desenvolver e que estão aí, né? A vida está aí nos desafiando, né? Uhum. Aimee, você consegue contar pra gente algum caso real em que você percebeu que alguma soft skill fez diferença na hora do resultado do trabalho? Na minha vida, na vida ali do meu time, Sim, do seu time. do meu time, vários.
Bom, a gente trabalha com gestão de mudança, né? Quando a gente fala em consultoria, é gestão de mudança que a gente propõe num negócio. Porque a gente chega numa empresa com muita responsabilidade, identifica alguns pontos realmente a melhorar, né? Oportunidade de melhoria. E ali é um negócio cercado e feito por pessoas, na maioria do tempo. E essas pessoas, se elas continuarem querendo fazer do mesmo jeito tudo que elas faziam, não há mudança, certo? E a gente propõe mudança, a gente propõe melhoria. É nosso trabalho, né? É igual médico. Diagnóstico, prognóstico e aí colocar em prática o tratamento. A gente é muito mão na massa, a gente acompanha todo esse processo de melhoria, e muito do que é necessário é essa gestão de mudança ali constante com as pessoas. Então, eu vejo que uma coisa que a gente pede muito ali para todos os nossos consultores é que eles invistam muito mais tempo na comunicação, na influência com as pessoas, em mostrar a importância daquela mudança para que haja o resultado e o benefício do resultado, do que de fato ir lá e propor uma solução. Porque a solução, a gente usa ferramentas que são universais. Tanto eu ou qualquer outro consultor pode ir lá e sugerir a mesma ferramenta, né? Mas o que faz diferença, e eu falo isso com muito orgulho do meu time, é a gestão de mudança ali. É esse comportamento no dia a dia, ganhando a confiança das pessoas, mostrando o caminho, né? Pegando a mão, mostrando o caminho e abrindo os olhos para o resultado, que é para a pessoa, mas é também para a empresa, né? Que é o principal. E eu gosto de destacar que a empresa estando bem, sólida, uma empresa saudável, ela consegue proporcionar, na maioria das vezes, um ambiente de trabalho favorável para os colaboradores. E os colaboradores satisfeitos, eles conseguem fazer um bom trabalho em prol do cliente. E o cliente satisfeito, ele compra de novo daquela empresa. E isso é um ciclo, é uma engrenagem que impulsiona as empresas para frente. Então, é um tripé que é muito importante a gente ver cada um deles. E começa, muitas vezes, das soft skills ali das pessoas. É o que movimenta essa engrenagem. E eu vejo isso todos os dias, assim, em algumas empresas com um problema, em outra empresa com uma outra situação, em outra com uma vontade de ir além. Mas essa visão, essa capacidade de gestão de mudança, tanto da nossa parte enquanto consultor, enquanto consultoria, prestador de serviço que está ali para fazer esse movimento, quanto a visão do dono da empresa apoiando e do colaborador querendo essa mudança, faz toda a diferença. Quinha, como universidade, a gente oferece o tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Queria que você mostrasse para o nosso estudante aqui da PUC como que ele pode aproveitar essas oportunidades, seja iniciação científica, voluntariado, enfim, tantas possibilidades, né, que o aluno pode construir aqui na graduação para desenvolver as soft skills. Olha, gente, eu acho que a PUC oferece uma gama de oportunidades muito significativa. Agora, o aluno tem que querer. E o professor tem que querer. Né? Eu acho que hoje eu diria muito mais assim. O professor tem que querer ser educador, que eu acho que existe uma grande diferença de ser professor e educador. E trazer esse aluno. Então, eu vou assim, é lógico que eu vou falar de mim, não é me enaltecendo, mas eu tenho que falar da minha experiência, né, já que você perguntou. Então, a primeira coisa, eu tenho grupos de pesquisa há muitos anos na PUC, né, mesmo não sendo professora do estrito senso, mas eu sempre fiz questão de trabalhar com pesquisa, porque é uma oportunidade que o aluno tem de realizar pesquisa, de publicar, de estar no mundo, né? Então, eu tenho hoje um projeto de pesquisa que eu chamo diagnóstico organizacional. Eu tenho empresas parceiras nesse projeto,
porque você tem toda uma questão aí da ética, né, de pesquisa. Então, eu tenho empresas que são parceiras, que me autorizam, né, e o meu aluno vai para lá e ele faz o diagnóstico da empresa, ele analisa esses dados e ele faz a devolutiva, né, para a própria empresa. Então, ele passa por um processo de que ele se vê diante da empresa, com a questão de desenvolver habilidades de postura profissional, de entrar na casa do outro, né? Não simplesmente como aluno, mas como uma pessoa que está ali para agregar, né? É lógico que ele tem toda a orientação para isso. Ele tem a questão ética presente de que aquilo que ele fez a entrevista, levantou os dados, aquilo é dele, e ele precisa de autorização da empresa para socializar esses dados. Então, o trabalho de pesquisa possibilita, de maneira muito significativa, essa construção do indivíduo, né? Do pensar, do agir responsavelmente, do desenvolver as competências de soft skills. Outra coisa que eu acho que eu, particularmente, tem mais de 10 anos que eu faço isso, por iniciativa própria, estou fazendo agora, que é um projeto social nas minhas disciplinas. Por que eu faço projeto social? Eu faço projeto social porque eu acho que a gente vive num mundo extremamente desigual. E acho que a gente precisa partilhar o que a gente tem. Então, agora, eu vou fazer o projeto social e por que isso tem a ver com a disciplina de pesquisa mercadológica, de cooperativismo, de psicologia aplicada à gestão? Tem a ver que ele vai, no caso nosso agora, 2 anos consecutivos, nós estamos no assentamento Buenos Aires, que é uma entidade que tem parceria com a PUC. Então, nós vamos ao assentamento Buenos Aires, fazemos todo o diagnóstico. São 84 famílias, 115 crianças, gestantes, pessoas que estão na lona preta. E, de repente, diante daquela situação, eu divido a sala em grupos, e nós vamos fazer o projeto. Então, o objetivo do trabalho é realizar um projeto social para desenvolver as habilidades de trabalho em grupo, de tomada de decisão, de capacidade de diagnóstico, né? De motivação, né? De inteligência emocional, porque tem gente que nem quer ver, né? Ele não quer ver o outro lado da vida, né? E é preciso ser visto, né? Eu sou responsável também por isso. Então, o projeto social, ele desenvolve uma série de habilidades. Administração de conflitos, tem uns que trabalham, tem outros que trabalham menos. Então, eu sempre relaciono o seguinte: você hoje, na sua empresa, você teria essa equipe? Você contrataria seus colegas? Esses seus colegas têm habilidades hoje para trabalhar num projeto social? Né? Então, eles ficam o tempo inteiro se avaliando. Então, assim, e o sistema de avaliação é o seguinte: ele faz a autoavaliação, ele avalia os colegas e eles avaliam o grupo. Né? Justamente nessa questão, quais foram as habilidades, quais foram as soft skills que estiveram presentes, né? E o que isso potencializou o trabalho de grupo. Né? Então, a gente percebe, por exemplo, semestre passado, nesse projeto, foi um envolvimento que nós trabalhamos para fazer uma ação lá, e nós fizemos a ação, o Dia das Crianças, e fizemos o Natal. Que bacana. Tamanha a produção dos grupos. Nós chegamos a contabilizar, na época, em valor, né, de doações, etc., em torno de R$30 mil. Né? Então, e hora nenhuma você ouvia dos alunos falarem assim: que bom dar alguma coisa para alguém. Professora, como eu percebi
que eu tenho capacidade, né, de me envolver, de me comunicar, de falar aonde eu estou, né, de controlar, de saber a minha melhor tomada de decisão, de ter credibilidade aonde eu fui falar, da empresa, os recursos humanos da empresa assumir comigo esse projeto. Então, quer dizer, o aluno, ele o tempo inteiro, ele se desafia. E ele chega, no final do projeto, à conclusão de que ele é capaz. Entendeu? Que ele fez uma ação nobre, mas que ele, principalmente, ele é capaz de construir, né? E eu falo muito isso, a universidade, ela não se faz dentro dos seus muros. Eu acho até que ela se faz muito mais assim, fora, quando você permite que o aluno tenha essas experiências em empresas de consultoria, em projetos sociais, em projetos de pesquisa, projetos de extensão, né? Infelizmente, às vezes o nosso aluno, ele não tem a iniciativa, né? Mas precisa o professor trazê-lo, né? O professor mostrar para ele que ele é capaz de desenvolver as competências no aqui e agora, não é depois que ele forma, né? Tanto que eu tenho um trabalho em que eles desenham, né, aonde eles vão estar daqui 2 anos. Então, quer dizer, para ele estar daqui 2 anos ali, que é o nosso planejamento, ele tem que estar fazendo o alicerce hoje. Porque senão ele não vai estar. Então, esse nível de reflexão, né, ele é importante também, porque eu não interessa. Quando eu sair, eu vou pensar o que é que eu vou fazer. Como assim? Quando você sair, não. Né? E aí eu não quero provocar, mas depois que eu estou estudando assim, algumas coisas, né, a psicologia sistêmica e até o meu próprio grupo de oração, né? Eu falo assim, seria tão melhor a nossa vida se a gente tivesse a consciência da morte, né? Porque ninguém quer falar a respeito, né? Quando é a única coisa certa que a gente tem. Então eu falo para o meu aluno, amanhã, se você não estiver mais aqui, o que você está deixando? Né? Então, não é, com certeza, dentro do quarto, agarrado no celular. Né? Isso aí não agrega valor se você deixar isso. Né? Mas os amigos, as oportunidades que você teve, o que você publicou, os congressos que você participou, as viagens que você fez para apresentar um trabalho do qual a autoria foi sua, né? Essas coisas, sim, elas vão ser relevantes. Caso contrário, né? Olha, fica meu registro aqui, por mais tequinhas nas universidades. Porque a gente precisa, e como já passei, né, por aqui, falo que todas as pessoas, os universitários, as pessoas que estão em formação, estão sempre, né, mas eu digo aqui na universidade, a gente precisa de pessoas inspiradoras, pessoas que tenham essa habilidade de liderança e que mostrem o caminho. Não são todos os docentes que são assim. Você demonstrou, Tequinha, aqui, 2 projetos que, de fato, traz, eu acho que uma prática e uma memória para o resto da vida. E é isso que inspira as pessoas a, às vezes, até escolher o que vai trabalhar, o que quer trabalhar, o que precisa se desenvolver. Uma oportunidade ímpar que você proporciona aí de colocar em prática, né, essas soft skills. Até te convido, dia 12 de outubro, é um domingo, 8 horas da manhã, lá no assentamento. Nós começamos agora um projeto e eu não tenho dificuldade de convidar ninguém, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu aceito. Esses meninos, eles fazem... Meu time é muito generoso. Eles fazem coisas que a gente... Posso convidar meu time? Pode, com certeza. Todos vocês estão convidados. E Contribuir. podem ter certeza que as soft skills são desenvolvidas num projeto desse grupo. E como? Bom, eu tenho uma outra ressalva. Tá tempo? Claro, sim. É que a gente fica falando de soft skills, mas soft é leve, né? Significa leve.
de leve não tem nada, concorda? Não tem nada. E eu, apesar de sempre pensar sobre isso, nunca tinha tido um insight. E eu conversei com uma autora num congresso, uma autora, ela chama Daphne, Daphne Bracauer, uma coisa assim, eu não lembro, não me recordo sobre o sobrenome dela, mas ela era diretora global da Nike, foi da Microsoft, da Apple, enfim, uma pessoa realmente muito, muito capaz, né? E ela lançou um livro que chama Power Skills, para mostrar que de leve, de soft, não tem nada. É Power Skills. E desde que eu li esse livro e conversei com ela, né, e ela me mostrou, assim, rapidamente, alguns argumentos que me convenceram para a vida, assim. Hoje eu tenho, às vezes, até dificuldade de falar em soft skills, porque eu vejo que, de fato, são powers. É realmente... são habilidades que nos tornam muito mais poderosos, muito mais preparados para esse mundo de hoje, e que faz a diferença no mundo, né? Eu acho que a gente precisa de pessoas que busquem mais essas habilidades que a gente tem falado aqui no mundo corporativo, mas isso eu acrescento também não só para a vida, para os nossos relacionamentos como um todo. Acho que o nosso futuro, a minha velhice depende desse tema. Depende de ter qualidade lá na frente, depende, de repente, desses universitários que estão hoje nos escutando, né? Desenvolver essas power skills e tornar um mundo melhor para a gente viver, né? Porque com tantas mudanças acontecendo, eu citaria, assim, ao longo de uma trajetória de mudanças, mundo VUCA, mundo Bunny, agora mundo Puma, enfim, a gente tá difícil até de acompanhar, né? Mas até para quem não tiver essa visão ainda dessa terminologia de mundo Puma, eu acho que vale a pena estudar um pouco sobre isso e fazer uma analogia das power skills, das soft skills que são necessárias daqui para frente, né? Isso está sendo agora falado por causa do PL. É um acrônimo, né? E aí as palavras são americanas, como até quem adora. Mas traduzindo assim, nesse mundo hoje muito polarizado, é P ali de polarização na política, na cultura, enfim, a gente precisa de mais respeito, né, uns pelos outros, pelas diferenças das pessoas, e a soft skills ali do respeito, que era básica, ela se torna cada vez mais necessária com esse mundo que está se tornando aí eminente. A outra letrinha, que é U, de Pu, um mundo inimaginável, ou seja, muito incerto, é difícil até da gente conseguir vislumbrar o que a gente vai estar passando, né? Então, diante desse mundo, eu acho que nós precisamos fazer um exercício e análise. A gente tem habilidade para passar por um mundo em uma movimentação onde a gente nem consegue imaginar, né, onde estaremos daqui a uns anos. E aí eu ressalto uma soft skills que eu acho essencial, hoje, principalmente lá na frente, que é a adaptabilidade. Adaptabilidade, que não tiver isso no futuro, eu acho que não vai conseguir ter nenhum equilíbrio emocional. Né? Tamanha necessidade de se adaptar frente a tantas mudanças. Continuando ali no acrônimo, Puma, né? O M. M de metamórfico. Olha só, um mundo metamórfico que está nesse ciclo de mudança constante. Se somos hoje uma borboleta, não voltaremos a ser. Então, a habilidade, eu acho que a gente precisa desenvolver nisso aí, a gente estar sempre antenado à criatividade, que você citou, Dequinha, porque em tamanha mudança, se a gente não for criativo para aproveitar as oportunidades, a gente vai estar sempre ali naquele paralelo de risco e oportunidade. Que a gente tenha soft skills para aproveitar as oportunidades, né? Continuando no acrônimo, né, ali a última letrinha, o O de Pumo,
é o mundo sobreaquecido. O que quer dizer esse sobreaquecido? É aquele mundo que já está no limite, que já está sendo colocado na exaustão de emoções, de intensidade de coisas, de informação, enfim, ali no sobreaquecido no sentido de limite. Como nós vamos reagir trabalhando e vivendo no limite? A gente vai precisar de muitas soft skills, muita. É o que nos vai diferenciar daqui para frente, né? E aí a gente analisa que, por exemplo, quando a gente começou a falar de mundo VUCA, 1990, aí passaram muitos anos, veio o mundo Bunny, e que lá na véspera ali na pandemia, olha a diferença de 90 para 2020, foi uma lacuna grande. Nós estamos em 2025 e a gente já tem uma nova concepção de mundo. Com certeza. E que coloca pra gente um mundo que está mudando ainda mais rápido. E que vai exigir da gente realmente conhecimento. É necessário? Muito. Não podemos colocar em xeque aqui as hard skills, de forma alguma. Mas, principalmente frente à inteligência artificial e tudo que tem acontecido, as mudanças, firmemente a gente ressalta a importância das soft skills, né? Para nos diferenciar. E eu vou além, para a gente continuar tendo uma vida saudável. Porque pode ser que esse mundo superaquecido aí enlouqueça as pessoas e a gente não quer isso, né? Então, um movimento, desejo um movimento natural aí da sociedade de exercitar essas soft skills que a gente tanto precisa, sabe? E a inteligência emocional, eu fecharia, já é hoje, mas eu fecharia que cada vez mais ela vai ser necessária para continuar essa jornada aí desse mundo doido que a gente está vivendo. E aí mesmo, eu vou só pegar um pedacinho da sua fala para trazer aqui para dentro da universidade. Eu trabalho muito com meus alunos essa questão da... Ninguém aqui é coitadinho, não é? Então tem um tal de... professora, a senhora tem que entender. Eu trabalho o dia inteiro, estudo de noite. Aquilo ali parece que vai sangrar. Escuta, gente, graças a Deus eu trabalho o dia inteiro e estudo à noite, né? Graças a Deus eu tenho oportunidade de estar aqui. O mundo pode evoluir, pode acontecer o que for, tecnologia, mas não adianta, nada se compara ao olhar, né? Não tem curso EAD que compense, que valha esse contato, né? Corpo a corpo, olho no olho, aquele momento assim que você está falando com o aluno, ele está falando e você está ali naquele momento percebendo, né? O que ele está trazendo e você pontuar aquilo, né? Então, assim, é de uma riqueza imensa. E outra coisa, deixar, né, vocês, alunos, né, nesse rolê aqui universitário, vocês não são coitadinhos, muito pelo contrário, né? Vocês são a esperança nesse mundo hoje, né? Num mundo extremamente desigual, né? Num mundo em que as pessoas não têm oportunidade, né? Então, quer dizer, eu hoje, você pergunta assim, quem o pai de vocês fez universidade, né? Pouquíssimos levantam a mão e eu ainda estou me sentindo coitadinho, né? Então, é uma reflexão que aí você se coloca como na autoria da sua vida, né? Um coitado não escreve uma obra, não é? Então, a autoria é nossa. Brinco com eles, né? A vida é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É preciso que a gente saia da zona de conforto, Agora, tudo isso feito com amor. A gente falava isso antes de começar, né? Tudo isso feito com prazer, né? E eu até falo para eles, o dia que a gente abre o olho, né? Eu até brinco porque eu dou aula segunda-feira de manhã, né? Eu falo assim, o dia que vocês abrirem o olho na segunda-feira, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é o seguinte, nossa, que delícia, tem aula da Tequinha.
Aí eles morrem de rir, né? Então, por quê? Porque tudo na vida da gente tem que ser feito com amor, né? É um sentimento maravilhoso que nos foi concedido, né? E que a gente precisa nutrir. E eu não tenho nenhuma restrição a palavras em inglês, nós vamos conversar sobre soft skills, tá? Tudo bem? Mas eu me lembro de uma palestra que eu assisti com Ariano Suassuna, que para mim é um dos grandes intelectuais desse país, né? E era no Centro de Convenções de Natal. E ele, durante a palestra, né, a recepcionista lá passava atrás dele e falava alguma coisa no ouvido dele. Passou e ele continuou falando, né, naquele jeito dele, bem equilibrado, né, e tranquilo. Aí, de repente, a moça passou outra vez e falou. Aí ele pegou, olhou para ela e falou assim: minha filha, você é muito linda. Agora, traduza para mim o que é coffee break. Aí a moça ficou assim, aí falou assim... Aí ela falou no ouvido dele, ele falou assim, olha, se você tivesse falado, passado aqui por mim e tivesse falado, professor, tá na hora da merenda, eu tinha levantado. Eu tinha levantado, tinha ido. A gente ia ter merendado mais cedo, né? Então, eu gosto muito de citar essa questão do Ariano Suassuna, mas, na realidade, assim, eu acho que quem escutar o rolê, que fique essa mensagem, né? Nós não somos coitadinhos, nós precisamos ter o nosso planejamento estratégico pessoal, né? Há muita coisa que nos ensinaram nas histórias, né? Ninguém precisa querer ser Alice no País das Maravilhas, que sai louca, sem saber onde que vai, né? Sem ter um caminho. Não dá para a gente hoje enfrentar isso, né? Porque na minha época, que eu fiz faculdade na PUC na década de 70, né? O mundo era muito estável. Né? A gente, às vezes, nem tinha essas preocupações, mas hoje, né? Que todo dia se acorda desatualizado, que o mundo está mudando demais, que as necessidades são muitas, que as relações interpessoais também estão mudando muito, né? Então, até isso, às vezes, em sala de aula, a gente tem que falar. Como que está você na sua relação com a sua família? Né? Como que está você na sua relação? O que você chega em casa, o que você faz? Relacionamento não é quantidade, não é qualidade. Né? Será que eu deposito o meu celular ali meia horinha para olhar para minha mãe no olho, para olhar para o meu pai no olho, né? Para ter um diálogo, para ter um momento de aconchego? Porque se eu não tenho isso como base familiar, eu vou ter na empresa? Né? Quando eu entro na empresa, eu não entro um pedaço. Né? Você aqui é profissional. Não, né? Eu sou professora da PUC, mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou avó, eu sou filha, eu tenho pai e mãe. Então, quer dizer, eu sou um ser humano por inteiro. E as minhas habilidades enquanto ser humano, ser cidadão, vai repercutir na empresa. Né? Eu não aprendi a fazer projeto social na universidade, eu aprendi a fazer com a minha mãe. Né? E hoje eu acho tão valoroso isso que eu levo para os meus alunos conectando com a disciplina e conectando com as habilidades que eles precisam desenvolver. Né? Então, são coisas assim que eu acho que o seio familiar, ele é o retrato, né, daquilo que você pode ser enquanto família. E até no sentido, olha, eu não tive isso na família, né? Eu os perdoo, mas eu vou escrever uma outra história. Eu não vou reforçar, né, a história da minha família, porque, infelizmente, às vezes, as pessoas não tiveram experiências, né, experiências agregadoras em família. Agora, eu acho importante falar isso para o jovem, por quê? Porque não é que eu não tive, que eu não vou ter, né? Então, é hora dele reavaliar, né? Pensar estrategicamente na sua história, né? E se planejar, né? Para que ele possa desenvolver essas habilidades e, consequentemente, realizar o seu projeto, né?
que o projeto é único de cada um. Não é um projeto obrigatoriamente alicerçado em bens materiais, mas é um projeto alicerçado, lógico, em conforto, ninguém está falando contra isso, mas alicerçado na construção, né, de um mundo mais justo, de um mundo melhor, de um mundo mais humano, né, que eu acho que é isso que o jovem também tem que estar presente, né? Sim. Olha, eu não quero de herança esse mundo que os meus pais estão me deixando, de tamanha desigualdade, né? Eu não quero para o meu mundo um salário de R$ 1.500, que a pessoa não come, não mora, não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, né? Então, para não entregar esse mundo aos meus filhos, eu não posso ficar deitado no sofá, agarrado no celular. Sim. Né? Então, a gente tem que refletir. Não é condenar um celular. Tem pessoas, professores falam assim, eu vou proibir o celular na minha sala. Eu não, eu vou incentivar. Agora, se o meu aluno tiver no celular, na minha sala, é que ele é mais feliz no celular do que comigo. Então, isso serve de reflexão ao docente, né? Porque ele não está, ele está, porque eu quero estar onde eu sou mais feliz. Eu estou no corredor, eu estou dizendo ao professor, professor, eu aqui no corredor sou mais feliz do que com você, né? Então, aí eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, né? E trazer esses jovens para a autoria, para a consciência da autoria da vida deles, né? E para ter a autoria, ele precisa desenvolver as habilidades comportamentais que a gente falou aqui tanto, né? Tequinha, eu tenho certeza que se eu tivesse aula com a senhora, toda segunda-feira seria esse o meu dia favorito da semana. Mas para fechar, Obrigada, amor. Eu queria fazer que vocês falassem para o pessoal que está assistindo a gente em casa uma das soft skills assim para poder desenvolver e qual que é o melhor passo para eles darem para poder desenvolver isso. É difícil, né? A gente citou várias aqui que são muito importantes, mas assim, para você, a primordial. Bom, na minha experiência de consultoria e de universidade, eu acho que existe uma carência grande da comunicação. Uhum. Porque se você errar na comunicação, você erra em todas as outras habilidades, né? Você vai ter um comprometimento no trabalho em grupo, você vai ter um comprometimento nas relações, né? Eu, recentemente, uma profissional de RH me convidou para ir para Rio Verde fazer um trabalho numa cooperativa e eu gosto muito de estrada e gosto muito de dirigir, eu dirijo. E aí ela me mandou, olha, professora, manda seu endereço, nós vamos mandar o motorista te buscar, papapá, papapá. E eu respondi assim, minha querida, não precisa, muito obrigada, eu vou no meu próprio carro. E aí eu tive a infelicidade de escrever, me sinto mais segura. Passou 5 minutos, ela escreveu uma carta. Prezada professora, nós não a conhecemos, mas eu quero dizer que os nossos profissionais nunca colocariam a vida de alguém, blá, 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 e escreveu aquela carta. Eu respondi, meu endereço é tal, estou esperando tal hora. Eu não ia discutir por e-mail, né? E aí eu fui com o motorista, né? E cheguei lá, esclareci, né? Falei, olha, você me perdoa, porque eu não quis falar nada que comprometesse, né? Outra coisa, nós temos muita dificuldade para comunicar, é preciso ouvir. Nós temos muita dificuldade. E outra coisa, para comunicar, é preciso que eu vire para você e fale assim, Duda, o que eu te falei? Porque quando você me fala o que você ouviu, eu vejo se eu me comuniquei adequadamente. Né? Então, por exemplo, eu vejo coisas bárbaras na empresa. Por exemplo, um empresário falando com o pessoal de chão de fábrica traz para mim um recipiente. O que é recipiente? É o BARD. E eles ficaram procurando o que é recipiente.
Tá? Então, por exemplo, eu poderia dar milhares de exemplos, né? Hoje, o linguajar dos jovens mudou demais, 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 né? Você faz uma carta para o aluno analisando o trabalho dele, ele te responde VWL. Valeu. Valeu. Ou então TMJ. Tá me né? fugindo. Eu tenho um neto que faz o curso de ciências aeroespaciais nos Estados Unidos. Eu escrevo cada carta para ele, cada mensagem para ele, aí ele manda TMJ. Quer dizer, a mesma coisa. Então, quer dizer, se você está dentro de um contexto organizacional e você recebe isso, você corta qualquer tipo de relação. Outra coisa é a questão da empatia. Eu acho essa palavra linda, mas ela tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Eu não consigo me colocar no lugar da Duda. A Duda é a Duda, né? A Duda viveu coisas que eu não vivi. Ou a Duda tem um sentimento que eu não tenho, né? E às vezes na comunicação, quando eu escuto, né? Quando eu falo, o que você queria me dizer? O que você pensa para a gente fazer isso? O que você acha que a gente poderia fazer? Né? O trabalho de consultoria é muito nesse sentido. Eu não tenho receita de bolo, porque a sua realidade é única. Perfeito. Né? Então, outra coisa, nós temos que jogar fora, e eu tenho, me dá náuseas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como assim? Você está tirando toda a minha autoria na construção de um trabalho, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Não. Eu não sou um ser condicionado, né? Eu sou um ser em construção. E você que está aqui comigo, você vai me ajudar a fazer essa construção. Então, eu, sinceramente, assim, para ser mais objetiva, eu acho que a comunicação, você trabalha as outras, o trabalho em equipe, a tomada de decisão, a inteligência emocional, a aprendizagem, né? Aquilo que você nem pensou, de repente, na comunicação, o cara te dá uma... né? Um aluno mesmo falou assim, professor, deixa eu colocar o nome do nosso projeto, né? Olha que coisa mais linda, né? Vamos batizar o nosso projeto, né? Então, o projeto Girassol. O que é o Girassol? Olha que coisa mais linda, né? O outro desenhando com as crianças. Então são coisas assim que na comunicação, na abertura, no ouvir, eu acho que é um grande diferencial. Ouvindo você falar, Tequinha, tem uma soft skills que eu vejo que abraça tudo isso, sabe? E que eu colocaria ela, talvez, no guarda-chuva, que é o altruísmo. Quando a gente tem o altruísmo, quando a gente percebe de fato o outro, e aí não é a empatia, né? Porque se colocar... Eu concordo com você plenamente. O mundo tem falado tanto de empatia, mas é irreal, muitas vezes, se colocar no lugar do outro pela ótica verdadeira do outro. Mas o altruísmo não. Você consegue perceber o outro na sua necessidade, naquilo e fazer o que for possível, enfim. E vejo que o mundo precisa mais de pessoas assim, dessa habilidade que eu acho que move o mundo para ser melhor. E aí, trazendo para uma realidade mais corporativa, quem tem essa habilidade, as pessoas conseguem ouvir, as pessoas conseguem se comunicar melhor, indiferente da geração, indiferente do cargo, indiferente, né? Elas conseguem perceber o outro e estar ali verdadeiramente conversando, se comunicando de forma mais adequada. Quem tem altruísmo consegue Tomar decisões mais acertadas. Né? Porque hoje a gente fala-se muito sobre o que é bom para você. Você toma decisão porque é bom, às vezes, para o seu negócio, para o seu caixa. E não é sempre assim, porque aqui é uma decisão limitada ali, pontualmente, naquele momento. Mas quando eu
tenho o altruísmo e penso que meu negócio é feito de pessoas, e meu negócio depende de clientes, que são pessoas, e eu faço por eles as coisas, eu presto serviço para eles, eu entrego um produto para eles. Quando eu tenho essa capacidade de fato, pensar nas pessoas, eu consigo projetar um produto melhor, eu consigo melhorar meu atendimento, porque eu consigo ali captar a necessidade dele, né? Eu tenho um atendimento melhor, eu tenho um time mais capacitado, porque todo mundo precisa disso, eu tenho uma escuta ativa, enfim, eu poderia relacionar várias coisas, são fundamentais no negócio, quando se tem essa habilidade de perceber o outro e fazer pelo outro. Eu desejo, assim, parece utópico, mas eu desejo verdadeiramente um mundo menos egoísta e mais altruísta. Eu acredito nisso como uma mola mestre, sabe? Para impulsionar as relações, para impulsionar os negócios, para impulsionar a economia, para impulsionar o mundo. Então fica essa minha soft skills aí como sendo, na minha opinião, um guarda-chuva ali na ponta do guarda-chuva. Ótimo. A Aimee tá aqui, a gente agradece muito a participação de vocês. Foi uma aula, né, Valuda, pra gente, e a gente agradece muito essa oportunidade de troca, de conversar sobre isso. Acho que muito mais do que carreira, a gente falou sobre projeto de vida. Então, isso é muito importante, assim, para todos, para todas as áreas, independente da área do conhecimento. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, né? Eu espero ter contribuído e sempre que precisarem, eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu agradeço muito também a oportunidade de estar aqui. É bom quando a gente fala de um tema que a gente gosta, que a gente vê como uma solução, né? E me coloco à disposição ali na Void Consultoria. A gente, inclusive, fica aberta as portas para receber, de repente, estágio, para ajudar nas ações sociais, na pesquisa. Fica à disposição mesmo. É um prazer receber, é um prazer contribuir. Acho que se todo empreendedor tiver essa mentalidade, né, de contribuir um pouquinho com esse rolê universitário, em toda a sua amplitude, as faculdades seriam mais práticas, né? Então, a Void Consultoria fica de portas abertas aí para quem precisar, tá? Inclusive, estou precisando no momento, estou selecionando alguns currículos com todas as hard skills e soft skills necessárias. E sem as empresas é muito difícil a gente trabalhar e desenvolver aquilo que é de pesquisa, de extensão, de proximidade, de visitas técnicas, né? Eu, graças a Deus, eu tenho a GPL Incorporadora, que são parceiras da coisa, a SINC Empreendimentos Imobiliários, são empresas grandes, né, que nos ajudam, a QG, Jeitinho Caseiro, que é uma empresa que os alunos, né, historicamente, a dona de lá, a Maria Cristina, que é do grupo, né, uma das donas, ela até viajar comigo e ajudar os alunos com passagem, com hospedagem, né? Ela faz isso, né? Então, os alunos já andaram em todas as áreas da empresa dela, né? De finanças, pessoas, produção, logística. Então, assim, a gente precisa que o empresário se comprometa também, né? E tenha essa parceria com a universidade. E pode saber que eu vou precisar muito de você, viu? Pode estar. É claro que ali na Void, a gente tem ali a empresa que está de portas abertas, mas a gente tem também as empresas que nós atendemos, que a gente pode fazer essa ponte aí entre vocês, certo, né? E aí amplifica mais ainda esse potencial. A gente tem muito cuidado com a informação, então... isso é claro que o nosso trabalho a gente não consegue compartilhar tanto. Mas fazer essa ponte com os nossos clientes, eu acho que vai ser muito satisfatório para eles e para vocês. E seria legal você falar aos alunos que estão nos ouvindo, porque como é um rolê universitário, pode mandar o currículo para você por algum e-mail. Sim. Deixa o arroba, Aimee. Ok. Agora, isso, fala agora? Pode, então, até convido todos a seguirem, né, o @Void Consultoria e seleção de talentos ali é no gente.gestão@voidconsultoria.com.br, certo? Certinho. Fico esperando currículos. Pra gente, pros nossos clientes.
Bom, esse foi mais um episódio do Rolê Universitário, o podcast da PUC Goiás. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.